E se eu te dissesse que a heroína mais perturbadora da Marvel não usa capa, não tem time e o maior inimigo dela mora dentro da própria cabeça? Fica porque esse trailer tem coisa que a maioria não percebeu. Que aqui no Las Vegas Nerd, hoje a gente vai quebrar o trailer de Jessica Jones cena por cena. Logo de cara o trailer usa a cidade como personagem, não é cenário, não é uma gaiola, ruas sujas, letreiros piscando, câmera baixa, tudo gritando. Aqui ninguém é herói, porque importa o que estabelece o tom noir que a diferencia Jéssica de qualquer outro personagem da Marvel. A emoção, o desconforto e a curiosidade. A minha família toda morreu num acidente de carro. Alguém fez experimentos terríveis em mim. Eu fui raptada, estuprada. Volta da minha conta. Bebendo pra lembrar ou esquecer. Se importar comigo, não vai voltar somente. Ela não hesita, sem pose, sem discurso, só resolve isso. E aqui não é a Viúva Negra, elegante, a raiva funcional, porque ele importa, apresenta superpotência sem glamour, como uma ferramenta bruta, emoção, adrenalina e estranheza. A minha família toda morreu num acidente de carro. Alguém fez experimentos terríveis em mim. E agora ficam insistindo com essa história de super justiceiro. Aqui o trailer faz algo inteligente, ela aparece de costas ou cortado, quase não se vê seu rosto. E o pior, porque o medo real não é o que você vê, é o que você imagina, porque ele importa. Constrói o vilão pelo impacto nos outros, não pela presença física, emoção, tensão e calafrio. Você não me quer, só quer eliminar a concorrência. E esse vilão de costas, dá medo que aparece? Cenas rápidas, cortadas antes de terminar, o trailer não explica o trauma, ele te faz sentir ele. Isso é narrativa de alto nível, num corte de 2 minutos, porque ele importa, antecipa a profundidade psicológica da série, sem entregar spoiler, emoção, empatia e imediata. Tenho 17 anos de perguntas e elas são profundas. Já saber o que eles fizeram com você pode ajudar você. Ela bebe muito, muito, e o trailer não esconde isso. Não é fraqueza de roteiro, é escolha consciente. A heroína usa o álcool como escudo, quem utilizou qualquer coisa para não sentir, entende na hora porque importa, humaniza a personagem de forma que os poucos trailers de super-herói usam emoção, identificação e vulnerabilidade. Eu e mais alguma coisa. O único jeito de descobrir. Essa linha simples, direta, é a frase central de toda a série. Autonomia versus controle. Tema vai que muito além do vilão. Tema que vai muito além do vilão com poder, porque importa, entrega o conflito interno sem precisar do flashback. A emoção, empodrecimento e mais tensão. Como eu. Tem uma assassina e não podemos esconder. Eu não pedi nada disso. A Jessica pode não gostar de ajudante, mas hoje ela vai conseguir. O que o trailer faz de brilhante é construir 2 arcos paralelos. Ao mesmo tempo, o extremo, Jessica investigando, sobrevivendo, enfrentando Killgrave e o inferno, ele tentando acreditar que ainda tem escolha depois de ter sido completamente controlada. Você não está assistindo uma história super-herói, você está assistindo alguém tentando se reconstruir. E aí, todo o gole de uísque, toda a recusa dela faz sentido num nível diferente. O trailer termina quase em silêncio, sem música épica, sem explosão, só ela olhando para a câmera. E isso pesa mais do que é o efeito especial, porque o que importa, o ritmo final diz essa série que vai cobrar atenção, emoção, peso e antecipação. O trailer funciona dos níveis e isso é raro. O que importa, planta semente para o universo maior sem alienar o espectador novo, o que cria a emoção de surpresa, criou curiosidade. E se você assistiu Demolidor, segunda temporada, Renascido, Jessica Jones da participação, e fez todo o sentido da questão mesmo de toda a história dela antiga da origem, antes de a gente destrinchar esse trailer, você precisa entender de onde o Demolidor veio, porque a segunda temporada faz tanto sentido completo se você conhece a origem dele. E aí, sim, você conhece chegar às referências escondidas, vai bater diferente. Matthew Modork cresceu nos Hell's Kitchen dos anos difíceis, filho de um boxeador, se recusou a jogar sujo. Ele perdeu a visão ainda criança,
criança num acidente com material radioativo, ganhou no lugar de sentidos sobre-humanos, o pai foi assassinado por não se dobrar à máfia local. Essa é a ferida que nunca fecha, ela que se transforma o advogado diurno no de vigilante noturno. Matt não virou demolidor por poder, virou por não conseguir aceitar que a justiça tem limite. Hell's Kitchen não é um cenário, é um personagem desde os anos 70. Nas HQs, o bairro funciona como um termômetro moral do Matt Murdock. Quando a cidade vai mal, ele vai mal. O trailer abre mostrando exatamente isso: ruas em colapso, violência sem controle. A sensação de que nenhuma lei consegue então segurar o que está vindo. É um ambiente perfeito para introduzir alguém para que opera fora de qualquer lei. O Justiceiro, ele entra no trailer sem cerimônia, é isso intencional. Frank Castle não precisa de apresentação dramática, ele é a consequência, a câmera não romantiza a chegada dele, ele aparece fazendo o que faz, eliminando, e aí o roteiro da série impõe a questão central antes de qualquer diálogo. O que diferencia ele do Matt? The city needs me. This isn't your city anymore. Espera, olha só esse frame da máscara na mão. Muita gente acha que não é só um detalhe visual, mas o furo da bala central é uma referência direta à icônica capa Punisher 1 de 1986. Eles avisaram que veio para matar o símbolo. E olha só essa cena muito importante do trailer, provavelmente da temporada inteira. Dois homens acorrentados, um pelo código que se recusa a quebrar, outro pelo luto que se recusa a curar. A imagem é estática, mas o peso é absurdo. Aqui é a primeira grande referência das HQs. Essa cena das correntes não é de Frank Miller, mas sim de Garth Ennis no arco de Welcome Back Frank. É o dilema moral mais pesado entre os dois. A série buscou isso direto na fonte. E o que Ennis fez nesse arco foi colocar o Demolidor numa posição de impossível. Ele entende que o Justiceiro então quase concorda com ele em alguns momentos. Exatamente que isso o apavora. O trailer captura esse desconforto com precisão. A Elektra, ela não aparece como interesse amoroso, ela aparece como ameaça. Cada frame dela no trailer carrega ambiguidade. Você nunca sabe se ela está do lado do Matt ou contra ele. Isso é fiel, o personagem sempre nas HQs, alguém que o espera segundo sua própria moral, sem pedir permissão para ninguém. Esta luta, tecnicamente, é um dos momentos mais discutidos da série inteira. Uma tomada continua, sem corte aparente, mostrando que o Demolidor exausto, mas insistente nas HQs, o Matt Murdock sempre foi retratado como alguém que vence, não pela força, mas pela recusa sem parar. O corredor traduz isso para a imagem em movimento. A Mão, a organização ninja que persegue o Demolidor desde o tempo de Frank Miller. A presença deles no trailer conecta a segunda temporada, uma mitologia muito mais antiga do personagem, que coloca o Matt em guerra em várias frentes ao mesmo tempo, moral, física e espiritual. Lembra do easter egg que eu te prometi? Presta atenção no fundo desta cena. O nome na porta do fundo é homenagem então a Gladstone, um dos editores clássicos da Marvel. Ajudou a moldar o herói, quase ninguém viu isso. Essa cena também importa narrativamente. Fog representa um clareamento do Matt no mundo real, no mundo dos vivos. A consequência da lei que ainda ele acredita que funciona toda vez que os dois aparecem juntos é um lembrete de que o Matt arrisca sem perder. O trailer fecha com o Demolidor, Justiceiro e Elektra no mesmo frame. As três figuras que operam fora do sistema por razões completamente diferentes. É uma composição que aparece casual, mas não é. Os três representam três respostas distintas para a mesma pergunta. O que você faz quando a justiça falha? Talvez as ações do Demolidor abrissem as portas para homens como esse. Quanto tempo vai levar para que pessoas inocentes fiquem em fogo cruzado?
É um trailer de escolha. Quem o Matt decide ser tudo quando desmorona junto? O Demolidor sempre foi sobre isso, não sobre os inimigos que ele enfrenta, mas sobre o custo de continuar sendo quem ele é enquanto enfrenta eles. É isso que o faz assistir. Isso é banho de sangue e você já fez muito mais. A cidade precisa dele. Preciso cuidar do canalha que matou a minha família. A segunda referência é o tom visual de Born Again, a queda de MODOK de que está falando todo o trailer, aquela sensação do que o herói está sendo desmontado peça por peça, não é fisicamente, mas psicologicamente. A terceira é a Gang Dogs of Hell, que aparece apanhando do Justiceiro. Eles viram direto das páginas da Marvel Kings. As pessoas não têm que morrer. Você bate, eles levantam, eu bato, eles ficam no chão. O trailer é cirúrgico, dilema moral, referência de Garth Ennis e Frank Miller, mas a teoria final é se o Justiceiro for o Matt que se tornaria se perdesse a fé. Os dois saíram do mesmo lugar por perda, violência. O que separa não é a força nem o método, é uma crença, e crenças são frágeis. Eu acho que é ineficaz. Eu acho que é um cara que não consegue terminar o trabalho. E se você curtiu o vídeo, deixa o like e me fala, Justiceiro ou Demolidor, quem está certo? Comenta aqui.